Olá, bem-vindos novamente à nossa leitura mensal. E a nossa leitura para o mês de julho vai trazer os conselhos das runas para o mês de julho, conselhos de forma geral, caso você queira uma leitura mais específica do seu mês. A gente já está acabando a semana, a primeira semana do mês, mas dá tempo ainda de pedir a sua leitura pessoal do mês ou qualquer outra leitura. É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, ono.runas, ou pelo e-mail ono.runas@gmail.com. Eu vou tirar 3 runas e você vai decidir qual dessas 3 runas mais te chama a atenção e escolher qual delas vai trazer o conselho para o seu mês de julho. Então vamos lá, a primeira runa que a gente tira é essa. Se concentra, sente-se a ela. E a nossa segunda runa é essa. Se concentra. Se pergunta se é essa runa que vai te trazer o melhor conselho para o mês de julho. E por fim, a nossa terceira runa é essa. Pensa um pouco, respira fundo. Qual das 3 runas vai trazer o melhor conselho para o seu mês de julho? Vamos começar então com a runa número 1, que é a runa Ehwaz. O conselho que essa runa traz para o mês de julho é que você não veja a vida de uma forma tão direta. Direta que eu digo é no sentido de ver as coisas somente como boas ou ruins. A Ehwaz é essa runa que pede que a gente tenha equilíbrio e que a gente veja além do óbvio. Que é preciso às vezes a gente reconhecer e conhecer o lado bom antes de conhecer o lado ruim. E é preciso a gente conhecer o lado bom para saber reconhecer o lado ruim. Perdão, é preciso a gente conhecer o lado ruim para que a gente possa reconhecer o que é bom na vida, né? Ninguém vive só de alegria, de felicidade, ninguém vive só de tristeza, ou pelo menos ninguém deveria viver só de tristeza e necessidade, né? Mas o mundo que a gente vive nem sempre permite isso. Mas enfim, voltando um pouco aqui à leitura, essa runa ela nos pede que a gente enxergue as coisas de uma forma mais neutra e mais direta, com mais sabedoria e com mais maturidade. Porque quando a gente quer que as coisas sejam somente boas, quando a gente quer que as coisas sejam 100% agradáveis o tempo inteiro, a gente acha que a vida não pode ser feita de momentos ruins, momentos desagradáveis, e a gente só quer o lado bom de tudo, a gente está agindo como uma criança mimada que não quer ser contrariada, né? E vai muito de encontro também com aquela positividade tóxica, que se a gente sente alguma coisa, a gente não pode externalizar isso, a gente não pode sentir isso, não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza, você não pode xingar, não pode isso, não pode aquilo, porque é baixa vibração, você tem que ter altas vibrações e não pode se permitir sentir coisas ruins, que são pertinentes à nossa natureza humana. E a gente perde muito disso quando a gente entra nessa mentalidade de que sentir coisas ruins vai fazer com que a nossa vida se torne ruim necessariamente, né? Na verdade, sentir coisas ruins faz com que a gente perceba que a vida ela não é um mar de rosas, ela não existe para nos agradar o tempo inteiro. Isso serve para a gente ter um pouco mais de humildade, ter um pouco mais de equilíbrio, né? E que a gente não se torne uma pessoa muito viciada em prazer, viciada em alegria, viciada em coisas boas o tempo inteiro, querendo sempre mais, porque chega uma hora que isso fica insustentável. Da mesma forma, a gente não pode ficar afundado numa tristeza profunda, achando que nada tem jeito. Às vezes coisas boas acontecem na nossa vida, mas a gente está tão ocupado olhando para o lado ruim das coisas, a gente está tão ocupado olhando para os nossos medos, para as nossas ansiedades, para as nossas angústias. Claro que o momento não nos permite enxergar muito além disso, né? Eu falo por mim mesmo, mas a gente às vezes deve tentar um pouquinho enxergar além disso, enxergar além das tristezas, das mágoas, enxergar além das angústias, para que a gente possa ver que existem sim coisas boas, existem coisas que valem a pena no meio de tudo isso, e que a gente não precisa ficar afundado sempre nessas coisas ruins, que é bom a gente dar um respiro às vezes, colocar a nossa cabeça para fora da água e respirar, né? Porque senão a gente se afoga. E então é importante e é preciso encontrar esse equilíbrio de forças, encontrar esse meio termo para que você não vá para nenhum dos dois extremos esse mês. Tente ver as coisas boas como
elas são boas, positivas, aproveite, festeje, celebre, mas aceite também os sentimentos ruins, aceite também o lado sombra das coisas que é tão temido, que é tão injustiçado, eu diria, né? Porque eles também nos ensinam, eles também fazem com que a gente aprenda a crescer e evoluir e ver as coisas de uma forma mais madura. Esse é o conselho para quem escolheu a runa número 1. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um excelente mês de julho. Até a próxima. Para quem escolheu a runa número 2, vamos ver qual é a runa que sai. A gente tem a runa Kenaz, a runa do fogo. Então essa runa ela pede para o mês de julho que você tenha mais proatividade. Proatividade no sentido da criação, de criar, de deixar sua marca, né? O fogo ele nos remete a muita coisa já de cara, assim, né? Então ele nos remete a movimento, força, intensidade, ele nos remete a calor, luz, né? Ele remete a algo forte, algo que é capaz de criar, mas também algo que é capaz de destruir. Da mesma forma que o fogo ilumina o caminho, da mesma forma que o fogo se acende e mostra para onde a gente deve ir, o fogo também ele pode ser um bloqueador de caminhos, né? Tudo depende da intensidade de como esse fogo está se alastrando. Então é importante você se permitir ser fogo nesse mês de julho. É importante você se permitir ser um pouco intenso, né? Ser uma pessoa intensa, ser uma pessoa forte, ser uma pessoa ousada, mas na medida certa. Porque se isso foge do seu controle, o fogo queima, né? O fogo para de aquecer e passa a queimar. E a diferença de uma fogueira para um incêndio é onde o fogo está. Na fogueira está ali controlado, é só aquele espaço delimitado, né? O fogo ele só cresce se a gente alimenta. Agora, se a gente perde o controle desse fogo, se a gente faz qualquer coisa ali para colocar fogo e esse fogo se espalha, a gente não tem mais controle. E é algo que pode ser muito nocivo para a gente, né? Da mesma forma, essa runa representa esse sentimento, essa coisa da intensidade. Intensidade excessiva pode ser prejudicial para a gente e pode fazer com que a gente, ao invés de criar o que a gente quer criar, a gente possa destruir, né? Então, aquela velha história, o que define o que é remédio e o que é veneno é a dosagem. E com o fogo não seria diferente. O fogo também, ele tem uma representação muito forte da forja, né? De forjar as armas, então é importante que você crie as suas próprias armas, crie os seus próprios meios. Quando eu falo armas, não estou falando necessariamente de alguma coisa de ataque, tá? de violência, nada disso, pelo amor de Deus. Quando eu falo de armas, eu estou falando de ferramentas. Eu estou falando de meios de conseguir as coisas, de conseguir os seus objetivos, meios de conquistar o que você quer conquistar, meios de fazer o que você quer fazer, né? Não fique esperando que isso aconteça sozinho. Vai lá e faz. Faz com a sua marca, faz com a sua cara. Registra a sua marca no mundo. Mostre quem você é, mostre o que você tem, mostre ao que você veio. Kenaz é isso, é essa coisa de deixar uma marca no mundo, né? Lembra da gente também da marcação do gado. Então, o gado, quando é marcado, ele tem ali a marca de quem é dono do rebanho, né? Enfim, e é isso que a gente deve fazer com os nossos projetos, com a nossa vida, com aquilo que a gente se empenha. Deixar a nossa marca para que saibam que aquilo ali que a gente fez foi a gente, né? Foi com o nosso esforço, foi com a nossa dedicação e que, portanto, é parte da gente, né? Essa foi a mensagem que a runa número 2 trouxe. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que esse conceito possa ajudar vocês e espero também que vocês tenham um excelente mês de julho. Até a próxima! Para quem escolheu a concha número 3, por fim, a runa que revela o conselho é Hagalaz. E Hagalaz é aquela runa que pode nos assustar a princípio, né, mas que na realidade ela traz uma grande força para que a gente possa utilizar ela para cortar o que é necessário na nossa vida. Às vezes a gente fica postergando, a gente fica adiando algumas coisas porque a gente tem pena, porque a gente tem medo, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas o conselho que Hagalaz traz para o mês de julho é que você arranque esse band-aid de uma vez, né? Arranque esse curativo, porque você não precisa mais dele. Tem hora que a gente precisa quebrar alguma coisa que não está mais sendo necessária, alguma coisa que só está ocupando espaço na nossa vida e não está sendo útil, não está sendo agradável, não está sendo favorável para a gente. Às vezes a gente vai mantendo algumas coisas, alguns males de estimação
porque a gente tem medo de se ver sem eles, né? Seja uma relação, seja um sentimento, seja uma situação específica. A gente vai mantendo aquilo porque a gente tem dentro da gente que a gente não pode se desfazer, seja porque a gente está acostumado, porque a gente algum dia já viu alguma coisa boa sair dali, né? E a gente vai mantendo, arrastando esse saco de pedras que no fim não vai passar de um saco de pedras e que só faz a gente atrasar a nossa caminhada. Então tem hora que a gente tem realmente que deixar tudo cair, a gente tem que deixar desmoronar, a gente tem que deixar desabar, quebrar, derrubar tudo de uma vez para que a gente possa começar de novo do zero. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de derrubar o que precisa ser derrubado, não tenha medo de cortar o que precisa ser cortado. O importante aqui é que você se comprometa com fazer algo sólido em uma base firme. Hagalaz representa aquilo que é construído numa base que não é muito sólida, né? Aquilo que é construído que a gente sabe que uma hora vai cair. Mas a gente fica enrolando, a gente finge que não tá vendo, a gente finge que não. Mas pode ser que funcione daqui pra frente. E assim a gente vai levando, deixando para depois, a gente vai vendo até onde vai dar, e quando a gente menos espera, cai em cima da nossa cabeça, né? A gente se sente ali, passado da perna, traído, mas o nosso subconsciente, o fundinho da nossa mente, aquela vozinha que estava na cabeça, estava avisando o tempo inteiro, né? Isso não vai dar certo, isso não está construído numa base sólida, e uma hora isso vai desabar, vai dar errado, vai te frustrar. Então, antes que caia sobre a sua cabeça, derrube você mesmo, né? Derrube você mesmo, porque quando a gente assume esse controle, quando a gente toma as rédeas da nossa vida, por mais doloroso que seja, a gente arranca esse band-aid, a gente impede que outra pessoa venha e faça isso sem que a gente esteja esperando, que é muito mais doloroso, né? Os barulhos de fundo são a Freya brincando. Então, o conselho que essa runa traz para o mês de julho é isso: não tenha medo de cortar o que precisa ser cortado pela raiz. Faça isso antes que você seja forçado a fazer, porque quando a gente não faz por conta própria, quando a gente espera que a vida faça, às vezes a gente não está nem esperando, a gente toma um susto e é um baque para nós, né? Então é melhor que seja pela nossa mão, é melhor que seja por uma decisão nossa, do que pelas circunstâncias do momento. Esse é o conselho que essa runa traz para o mês de julho, para quem escolheu ela. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que esse conselho possa ser útil para vocês. Espero que tenham um excelente mês de julho também e até mais.